Aquecimento global, mudanças climáticas, poluição do meio ambiente, destruição acelerada da biodiversidade. Assim como em todas as partes do mundo, em Mato Grosso, esses reflexos também são percebidos, principalmente na saúde da população. Com uma cadeia produtiva baseada num modelo de agricultura chamado de agroquímico, o Estado se destaca como grande produtor do alimento do mundo, mas também como o maior consumidor de agrotóxico da atualidade. Para falar sobre este assunto, eu converso agora ao vivo com o professor de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso, Vanderlei Pignatti. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Edson. É possível a gente, professor, fazer um histórico aí sobre quando que os agrotóxicos começaram a ser usados no Brasil e principalmente em Mato Grosso? Olha, eles começaram a ser usados no Brasil, o que a gente chama assim na Revolução Verde, né, na década de 70, né? Em que se impunha até, em relação aos financiamentos, que se usasse sementes, na época era híbrida, não tinha transgênico na época, híbrida, fertilizante químico e agrotóxico. Inclusive saía isso obrigatório no financiamento, porque era uma proposta mundial, principalmente das indústrias químicas, que continuam até hoje, né, dominando esse mercado. São 6 indústrias químicas que produzem fertilizante químico, produzem agrotóxico, produz medicamentos, inclusive, né? E isso induz uma produção de semente já vinculada a esse processo que a gente chama assim, alimentos, que a gente chama assim químico dependente, porque se não colocar o fertilizante o agrotóxico, a produtividade diminui um pouquinho. Quanto? 5%, 10%? Agora, e a qualidade? A qualidade piora muito, muito, muito. Pois é, passado aí mais de 4 décadas dessa política pública daquela época, sim, mas que depois com os conceitos de preservação do meio ambiente, sustentabilidade, principalmente agora no século XXI e pós a Rio 92, quais as consequências no meio ambiente e na saúde humana? As consequências é que todo o produto químico que se usa na plantação, seja ela soja, milho, seja ela arroz, feijão, hortaliça, ele vai sair o que a gente chama assim resíduos. E esses resíduos, eles são microgramas, né, nos alimentos, né? E esses microgramas no alimento, depois ele vai contaminar a nossa vida. Ele vai se depositar nas gorduras, ele vai se depositar o que a gente chama assim no fígado, vai atacar o rim, né, o sistema nervoso. Quer dizer, o grande problema hoje não é o que a gente chama mais aquela intoxicação aguda. E quando tem uma intoxicação aguda, nós, médicos, curamos 99%. Agora, o problema são as intoxicações crônicas. São esses microgramas que vêm lá no tomate, que vêm lá no feijão, que vêm lá no arroz, que vêm nos derivados, inclusive da soja, né, que vai se acumulando e vai prejudicando. Daí a 10 anos, 15 anos, 20 anos vão aparecer o que a gente chama assim as doenças crônicas relacionadas aos agrotóxicos. Cite para a gente algumas como exemplo. Não, como por exemplo, você tem os cânceres, né? Uma boa parte dos cânceres que a gente está tendo aqui ultimamente e que vai para o Hospital do Câncer, que vai para o nosso Hospital Júlio Milho, uma boa parte deles estão relacionados aos agrotóxicos, né? As malformações, né? O que nasce de malformação aqui no estado de Mato Grosso é muito superior à média nacional. Inclusive, nós temos aqui até uma associação de pacientes de espinha bífida, que é um defeito na formação da coluna neurológica, né? Nós temos aqui aumenta muito os abortos, né? Aumenta muito os distúrbios neurológicos, né? Inclusive, a doença de Parkinson já está confirmada, inclusive pesquisas americanas, que uma das causas, não é a única, são os agrotóxicos, né? E distúrbios endócrinos, né? Tem vários tipos de diabetes, inclusive, que é causada por agrotóxico, porque ele inibe a insulina. Conscientes desses problemas, o que o mundo tem feito nos últimos anos em termos de alternativa de alimentação? Olha, a alternativa de alimentação, que a gente chama assim, é uma transição agroecológica. Ninguém está propondo que passa, a partir de amanhã, ninguém usar agrotóxico, porque o Brasil usou, no ano passado, 1 bilhão de litros de agrotóxicos, né? Dividido por 200 milhões de habitantes, vai dar 5 litros por habitante. Só que aqui no Mato Grosso se usou 150 milhões de litros.
dividido por 3 milhões, isso vai dar 50 litros por habitante. E em alguns municípios isso chega a 200, 300 litros por habitante. Quer dizer, essa dependência química é muito grande. Então a gente quer uma transição agroecológica, quer dizer, diminuindo o uso, proibindo aqui no Brasil aqueles agrotóxicos que são proibidos na União Europeia. Tem quase 100 agrotóxicos que não se usam lá e se usa aqui. Né? Por quê isso? Será que nós somos mais fortes do que os europeus? Né? Quer dizer, proibindo o que a gente chama assim, a pulverização aérea, que é o que mais dispersa o agrotóxico para a água, para o ar, para as casas, né? Onde se cria animais, né? Respeitando toda a legislação estadual e federal do uso dos agrotóxicos. Né? Por exemplo, a pulverização aérea. Né? Você tem uma norma do MAPA, a Instrução Normativa número 2, que limita a 500 metros. Dentro de 500 metros você não pode passar perto de abastecimento de água, córrego, residência e criação de animais. E ninguém respeita aqui no Mato Grosso. E para pulverização terrestre, aqueles tratorzão, tem uma legislação atual, que é um decreto estadual, que é o decreto 1651 de 2013, que limita a 90 metros. Né? Mas aqui se passa com o trator do lado das casas, do lado dos colégios, do lado das escolas rurais. Né? Agora, você pode plantar, mas não pulverizar. Pode plantar o quê? Aí que entra a transição agroecológica. Vamos plantar orgânicos, vamos plantar produtos, tem vários produtos de agricultura que não precisa de agrotóxico. Então, vamos implementar isso, que a União Europeia já tomou isso como política, né? Por isso que lá tem centenas de agrotóxicos que são proibidos lá, inclusive, e aqui não, e aqui é permitido. Né? Então, fazer essa transição agroecológica e aumentar o uso, inclusive, do incentivo de orgânicos. Mas a viabilidade dessa agricultura orgânica, por exemplo, quem está hoje em Cuiabá fala assim, ó, eu quero conhecer aqui na região metropolitana uma produção orgânica. Tem aqui na região? É possível? É viável? Porque se fala que os produtos orgânicos são muito caros, professor. Tem, e nós fizemos um seminário lá no UFMT há 15 dias atrás, lá no auditório e naquele espaço do Departamento de Economia, em que tinha lá 12 produtores orgânicos aqui da região, né? E muito bonito, inclusive você tem aqui em Várzea Grande, você tem Chapada, tem alguns aqui na periferia de Cuiabá, veio produtores orgânicos de Poconé, veio de Rondonópolis, foi um seminário bastante bonito para esse incentivo. E o grupo lá, o pessoal lá da agronomia, alguns poucos professores, né? Junto com o da biologia, junto com o da florestal, vão tentar manter esse espaço pelo menos uma vez por semana, a partir depois da Copa, né? Tudo é depois da Copa, né? A partir de uma vez por semana, lá na UFMT, em que vai ser bastante avisado onde vai ser essa feira de orgânica, que não tem nenhum, diga-se de passagem, não tem nenhum feira orgânica aqui, direto do produtor aqui no Mato Grosso. Você encontra várias gôndolas em vários supermercados a questão do orgânico, mas direto do produtor não. E então é possível, né? Eu acho que, pela primeira vez no Brasil que o governo está abrindo uma linha de crédito orgânico, lógico que a Dilma veio lançar aqui em Lucas, né? Essa safra 14-15 lançou, lógico, 158 bilhões para o agronegócio, 25 bilhões para a agricultura familiar e 3 bilhões para a agricultura orgânica. Né? Quer dizer, pela primeira vez você tem um financiamento, um crédito do governo incentivando, já começando o orgânico. Lógico que 3 bilhões não dá, mas já incentivando a produção de orgânico. Bom dia, obrigado pela presença.